vida, tudo bom, senhoras? Camila Marques aqui mais uma vez com as senhoras. Gente, primeiro de tudo, eu já peço desculpas por todos os ruídos externos que vai ter nesse vídeo. Fui pegar meu microfone descarregado. Fui começar o vídeo, armazenamento cheio. É sobre. Não tenho aptidões ainda de edição de vídeo. Então vai ser assim, caseirinho, na baguncinha do quarto da minha filha mesmo, porque é o melhor ambiente da casa que cancela um pouco melhor os ruídos, e é sobre. Então, vamos lá. Seguinte, no meu último vídeo eu contei pra vocês que eu tava fechando a minha agenda de social media e que tava nascendo, né, que eu tava gestando no meu coração um projeto muito antigo de um novo empreendimento. E com o meu cancelamento, com o meu fechamento, né, da agenda de social, a intenção, na verdade, é deixar de atender, deixar de atender como social media e permanecer com um único cliente, que era o meu principal cliente, até que as coisas do meu novo empreendimento estivessem se encaminhando para que eu tocasse o barco lá e pedisse, assim, para o meu cliente mil desculpas, um agradecimento imenso pelos anos de parceria, estávamos há 3 anos já como parceiros, né, de negócio, e encerrar o contrato. Mas, por entretanto, todavia, fazendo aqui, tá? Não é um arrume-se comigo, não, mas é porque eu preciso depois ir buscar minha filha no colégio, só para ficar mais ajeitadinha. Bom, enfim, no último dia, 1º de maio, foi feriado do trabalhador. E aí eu fui pro interior de São Paulo, nós temos uma chácara lá, né, pela família do meu marido. E aí a gente fomos meu marido, meus filhos e o meu cachorrinho, tudo certo e tal. Eu sempre levo o meu computador, sempre, quando eu saio assim, em viagens longas, essas coisas, porque eu gosto, gente, não é porque assim, eu trabalho de onde eu quiser, não, eu gosto de trabalhar da minha mesa, do meu escritório, bonitinho, sentadinho no mesmo lugar. Mas eu levo quando eu vou pra viagens longas assim, principalmente lá na chácara, que é quietinho, silencioso, não tem esse ruído externo todo aqui. Dá uma clareza, a criatividade flui, enfim. E na segunda-feira, pós-feriado, eu já tinha reunião com o meu cliente, que era para bater ali os conteúdos da próxima quinzena do mês, né? Primeira quinzena ali de maio. Só que o que aconteceu? Na sexta-feira, no dia 2 de maio, ele virou pra mim e falou assim, mandou uma mensagem. Camila, eu preciso falar com você rapidinho, você tem 10 minutinhos na agenda? Falei, claro, né, isso era por volta de umas 7h30 da manhã, sempre acordei muito cedo, né? Enfim, é um cliente parceiraço, assim, que eu gosto muito dele como pessoa, dele como cliente, do conteúdo dele, de fazer os conteúdos dele e tudo mais. Corta para a parte que eu já tava em jejum e oração, pedindo pelo meu novo empreendimento, conversando mesmo com Deus e falando assim, Senhor, se for da tua vontade, Pai, que tudo, absolutamente tudo se encaminhe. E aí eu entrei no propósito de jejum, eu gosto muito de uma coquinha zero. Entrei ali no propósito de jejum, de ficar sem a coca por um tempo, ali uns 21 dias de oração, para que Deus me respondesse, né? Referente ao meu novo negócio. Né? Se era essa a vontade dele, se eu poderia deixar de atender como social e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Dia 2, meu jejum acaba hoje, gente, dia 8 de maio. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, dia 8 de maio, é o fim do meu jejum. E, sinceramente, nem sei se eu vou voltar com a Coca-Cola, enfim. E eu peguei, ele me chamou, tal, pediu pra falar comigo rapidinho, falei, claro, tal, 9h30, pode ser? Ele falou, pode ser. Eu já tinha levantado ele bem cedinho, tal, sítio. Eu sou muito senhora mesmo, eu durmo muito cedo, acordo muito cedo. Eu amo ver o sol nascer, amo ver o sol se pôr. Gente, é uma jovem senhora. E aí eu acordei ali, né, tal. Aliás, concordei ali com ele. Falei pra ele que tudo bem, que a gente falaria às 9h30. Fui tomar um banho, fui me dar uma produzidinha, tal. Liguei o computador, dei um double check, né, nas atividades, nos conteúdos e tudo. Falei, gente, tá tudo redondo, né? Dei uma olhada nas redes dele, nada demais, tá tudo bem. E na nossa última reunião, anterior a esse ocorrido, ele tinha mencionado, né, comentado comigo que tava pensando em lançar o curso dele novamente. E aí eu peguei e falei, beleza, deve ser alguma coisa relacionada ao curso. E aí ele começou a falar assim pra mim, Camila, é o seguinte, a minha mãe tem 80 e não sei quantos anos. E a minha mãe, ela tem câncer. Quando as minhas irmãs e eu descobrimos que a minha mãe tinha câncer, tô parecendo a Filó, quem lembra da Filó? Coitado. Quando as minhas irmãs e eu descobrimos que a minha mãe tinha câncer, a gente não sabia muito o que esperar, né? E o tempo foi passando, tal, e os anos foram passando e as coisas acontecendo. O câncer da minha mãe se agravou. A gente tinha um bom preparo financeiro, tanto eu quanto as minhas irmãs.
né, pra tratar ali da minha mãe e tudo mais. Só que assim, o plano de saúde, gente, ele não cobre tudo. Ele falou, tem muitos medicamentos, muitas coisas que a gente precisou arcar do bolso. E aí, minha mãe morava num lugar, minha mãe foi morar com uma das minhas irmãs, e dá mais de 5.000 quilômetros de distância daqui da minha casa até lá. E eu viajei muito pra lá, então ele mora literalmente, gente, numa ponta do Brasil, a mãe dele na outra. E aí ele pegou e falou, né? A mãe dele foi morar com a irmã, então ficou mais distante ainda. E eles entraram em comum acordo, enfim, se desfizeram de um imóvel que a mãe tinha pra tentar ali, né, seguir com o tratamento dela. Deixa eu pegar aqui um rímel, peraí, passar antes um negócio na sobrancelha. E aí ele pegou e falou, só que assim, o dinheiro acabou. O dinheiro do apartamento que nós vendemos da minha mãe acabou. O dinheiro, né, minhas irmãs já estão entrando num processo, enfim, tudo muito difícil. E eu vou precisar começar a fazer alguns sacrifícios. E aí, gente, o marketing, a mão de obra, né, de um social media, de uma equipe de marketing, geralmente, não são todos os clientes, tá? Mas a grande maioria dos clientes enxerga como sendo um gasto e não necessariamente um investimento. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, então, infelizmente, eu vou ter que estar cancelando com toda a minha equipe de marketing. Aí, antes disso, ele falou, você já deve estar imaginando, né, onde vai chegar essa conversa, blá, 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 enfim. E aí, ele pegou e me agradeceu, a gente ali encerrou o contrato. Resumo da ópera. O que eu falei para as senhoras? Que eu estava em propósito de oração, que eu estava em jejum, que eu estava perguntando, pedindo uma resposta para Deus. E quando eu peço as coisas para Deus, eu falo, Senhor, seja muito claro, por favor, porque assim, o Senhor conhece meu coração, mas a minha lerdeza também sou meio devagar, tem que entender as coisas do Senhor. Então seja o mais específico possível. Gente, existe especificidade maior do que essa que Deus me falou? De verdade, eu fiquei assim de cara. Na hora me deu um choque, me deu um baque, porque eu ainda, né, contava com o ticket desse cliente, né, com esse valor ali mensal. Mas, ao mesmo tempo, me deu assim um obrigada, Senhor. Porque é um cliente, uma pessoa muito especial, e eu fiquei assim com um tanto de receio, assim, sabe, de falar, ai, seguinte, cliente, vou ter que cancelar aqui com você, porque, né, enfim. E o Senhor só acelerou as coisas pra mim. De duas formas. Primeiro que Deus, ele sabe, né, das coisas. Então, ele sabe quão mexida eu já estava, porque eu sou um pouco ansiosa. Quem não é, né? Ai, deixa eu ter um pelinho aqui. Quem não é? Mas eu já tava, assim, bastante apreensiva, ansiosa em relação ao fato de ter que cancelar com ele futuramente. Ao mesmo tempo que tô ali, meu Deus do céu, eu preciso, né, tocar aqui minha empresa, esse novo empreendimento e tal, e fazer e acontecer aqui. Então, o que Deus fez, gente? Deus me deu um presente duplo. Primeiro, ele resolveu um problema que eu teria, por ele já me conhecer, ele já resolveu. Olha como Deus é bom. Eu só pedi uma coisa pra ele me dar uma resposta, e ele começou a endireitar os caminhos. E a segunda coisa, eu tô 100%, 200% livre pra fazer esse negócio acontecer. Aí, vem a página 2. Por quê, gente? Se tem uma coisa que é muito, muito, muito desafiadora, é ser crente. Porque a obediência, obedecer aquilo que o Senhor tá falando pra gente, cara, é muito desafiador. É muito desafiador num nível, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, eu tô 200% na dependência de Deus. O meu marido é o provedor da minha casa, graças a Deus. Então, você pode fazer? Não, não posso, porque, né, contribuir é muito bom. A senhora que é mulher aí do outro lado, a senhora vai me entender. É muito bom a gente ter o nosso recurso para fazer uma unha, para cortar um cabelo, para fazer uma sobrancelha, para querer coisas maiores, né? Dando ali a segurança e o conforto, talvez, não sei se seriam bem essas colocações, de falar para os nossos maridos assim, meu amor, eu vou dar conta. Só que agora não, gente. Deus mexeu na parte que ele tá me estruturando, ele tá me moldando, sabe? Então, eu tô num deserto, digamos assim. Mas Deus nos leva ao deserto pra falar de amor. Pra falar... Dá até vontade de chorar, ainda bem que eu não passei o rimo. Mas pra falar o quão grande ele é nas nossas vidas. Ai, agora tem um carro de som passando aqui. Ai, tomara que os ruídos... Meu microfone descarregou, eu falei isso pras senhoras. Meu microfone descarregou, meu celular tava com armazenamento cheio. Enfim, eu queria dar esse testemunho aqui pra senhora, pra dizer assim, se a senhora tem um sonho, um desejo, algo muito grande no seu coração, acredite em uma coisa só. Deus não deixa... É que nem um pai, uma mãe. A senhora tá aí, a senhora tá doida pra comer assim um chocolatinho.
Mas se seu filho ou sua filha vê que você comeu chocolatinho, ela vai querer também, ou ele vai querer também. Aí a senhora vai dar o chocolate assim, faltando 30 minutos para o almoço? Nem a senhora devia estar comendo esse chocolate, mas a senhora tá comendo porque a lombriguinha ali do doce estava muito grande. E o que a gente faz? A gente esconde, né? Boas mães escondem, boas mães comem doces escondidos dos filhos, inclusive. Deus é a mesma coisa, ele não vai mostrar pra senhora o chocolate que ele não tem intenção de te dar. Entende? Deus não vai permitir que desperte um desejo no seu coração se ele não estiver à frente desse negócio. E, gente, por 5 anos eu empreendi como social media. Eu gosto muito, mas é como eu falei, né? O marketing, ele é a primeira coisa que um cliente vê possibilidade de podar, de cortar, de não quero mais, não posso mais nesse momento, por enxergar ali como um gasto, né? E não deveria, né? Deveria ser, enfim, porque a gente não é vendedor, marqueteiro, pessoas que trabalham com marketing não fazem a venda diretamente. A gente desperta o desejo, a gente faz inúmeras outras coisas, mas a gente se torna desnecessário. E isso já estava me incomodando já tem um tempo, porque eu tive muitos clientes que cancelaram por renda, muitos clientes que, enfim, né, não permaneceram por N motivos. Isso começou a gerar ali no meu coração uma coisa de muito tempo. Eu sempre quis ter um empreendimento como o que eu tô gerando agora. E eu vou contar pra vocês um pouquinho. A minha intenção é participar, sabe? Assim, fazer daqui realmente o Daily da Camila, a senhora de destino, pra acompanhar, sabe, esse processo. Olha, tô gravando assim, do jeito que dá, do jeito que tá. Porque por muito tempo, gente, eu trabalhava como estrategista de conteúdo para pessoas que não tinham tempo para produzir conteúdo. Mas eu tinha editor de vídeo, a equipe de design, tinham outras pessoas que trabalhávamos ali juntas. E aqui é eu por eu mesma, Irene, já assistiu esse filme? Pronto, eu mesma e Camila, essa senhora que vos fala. Então vamos ter um pouquinho de paciência, tá bom? Combinado? Obrigada, Deus abençoe, amém. É um processo, né? E este processo, neste momento, é isso, é fazer do jeito que dá, com o que eu tenho, da forma que eu posso. E o que eu posso no momento é esse. Eu quero muito, muito produzir assim tanto conteúdo. Não sei editar, não é minha melhor, não tenho essa... Eu sei fazer coisas muito básicas, mas basicão mesmo. Mas a minha intenção é evoluir. Aí quando eu olhar pra esse vídeo aqui, lá 5 anos na frente, eu vou olhar e falar, meu Deus, olha como eu era determinada. É isso. É determinação. Então tenha determinação na sua vida. E pai, mulher, por mais doido que seja, assim, sabe? Por mais complicado que seja, acredite na senhora. A senhora tem um potencial tão grande, tão grande. Se nunca ninguém te falou isso, eu vou te falar. Acredita no seu potencial. Ele é gigante, ele é imenso, de verdade. Então, em 5 anos de empreendedorismo digital, em 5 anos atuando como social media, hoje eu tô assim, não vou falar sem eira nem beira, não vou dizer assim, sem rumo, porque o Senhor tem determinado o que vai acontecer na minha vida agora. E eu convidei ele é o meu... Ai, como é que é? Ai, fugiu a palavra, voltou. Ele é o meu sócio de honra, ele é meu sócio majoritário, ele é o dono desse negócio. Então, sem que ele não diga assim, vá, eu não vou. Coloquei o pé com a oração e Deus me deu o chão, com o direcionamento. E a gente tem a mania de falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo. Quem entorta as linhas, minha amiga, somos nós. Então, assim, acredita. Tô com medo? Tô com medo. Tô assustada? Tô muito assustada. Não sei o que eu posso esperar. Um monte de coisa tá acontecendo em paralelo. E eu tô muito confiante que o Senhor é comigo. O Senhor é com a senhora também. Então, assim, se a senhora tem aí o sonho no seu coração, é aquele chocolatinho, sabe? Que a mãe comeu escondida pro filho não ver porque não era o momento. E aí, quando o filho vê o que ele quer. E aí, ele faz por onde conseguir. É assim, né? Então, é o meu chocolatinho da vez. Então, o que eu tenho pra falar pra senhora com esse vídeo é... Se a senhora tem um sonho, se Deus te deu uma visão, acredita, porque Ele vai te dar a provisão, tá bom? Muito obrigada. Não deixe de curtir, se inscrever nesse canal e me acompanhar nesse processo. Vai ser um prazer imenso ter a senhora aqui comigo, tá bom? Seremos todas senhoras de destino, senhoras de propósito. Tá bom, senhora? Um beijo e fica com Deus. Até o próximo vídeo.